Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes: a atuação da Justiça em casos de abandono de ações de alimentos e a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do menor. Quando um responsável legal deixa de acompanhar um processo de alimentos, o que o judiciário deve fazer? É possível extinguir a ação mesmo que isso coloque em risco o direito à subsistência da criança? O Superior Tribunal de Justiça analisou essa questão e reforçou a importância de se aplicar o princípio do melhor interesse da criança, garantindo que a negligência dos adultos não prejudique os direitos fundamentais dos menores. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, eu converso agora com a advogada especialista em direito de família, Gabriela Lapugli. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Obrigada, Tiago. Como vai? Doutora Gabriela, começa explicando para quem nos acompanha como que o princípio do melhor interesse da criança orienta aí as decisões judiciais em casos de abandono de ações de alimento. Bem, na verdade, Tiago, o princípio do melhor interesse da criança, ele norteia todas as ações em que existe um menor envolvido, não só as ações de alimentos, mas todas aquelas em que eles necessitam estar representados por um adulto. Então, quando a gente fala de melhor interesse da criança, é relativizar alguns procedimentos, porque quando a gente diz o interesse do menor, ele nem sempre vai de encontro ao interesse daquele que o representa. Quando você fala especificamente de uma ação de alimentos, que se trata de um direito indisponível, quando o pai entra com o processo, geralmente é a mãe, né, que tem a guarda, ou acaba sendo aquela que impulsiona o direito de pedir os alimentos para o menor, ela pode não pedir. Ela pode passar, o menor pode passar a vida toda sem a mãe entrar com o processo para pedir alimentos. Mas a partir do momento que ela entrou com esse processo, o direito dele está ali garantido, ele é indisponível, ela não pode abrir mão mais de falar, olha, não quero mais desistir do processo. Isso não existe, justamente para que o direito dele, que é indisponível, esteja garantido. Garantindo o bem-estar, garantindo a saúde, a segurança, todos aqueles direitos que deveriam, né, pelo menos estar sempre resguardados pelo poder parental e nem sempre estão. Pois é, nessa linha, por que o STJ entendeu que a inércia, né, a falta de ação aí da representante legal configura um conflito de interesses e não simplesmente uma falta de representação? A falta de representação processual, Tiago, existiria se o menor não tivesse ninguém ajuizando uma ação por ele. Nesse caso, o próprio Ministério Público poderia ajuizar uma ação de alimentos, né, em nome próprio. No caso em específico, a mãe ajuizou a ação como representante legal do menor e ela simplesmente se quedou inerte. A ação ficou 4 anos parada e nós sabemos que, pelo Código de Processo Civil, quando um processo não existe interesse processual daquele que ajuiza a ação, o juiz pode extinguir o processo sem o julgamento do mérito. Ora, quando você entra com um processo de alimentos, a primeira atitude deve ser o arbitramento de alimentos provisórios. Os alimentos provisórios, eles são devidos até a fixação final, até a sentença, quando os alimentos são definitivos. Só que se eu tenho um processo julgado sem o julgamento do mérito, o que vai acontecer? Os alimentos provisórios vão deixar de ser devidos e aquele menor, por mais que o pai não tenha pago os alimentos naquele período, depois ele pode entrar com uma execução. Se esse processo for julgado sem o julgamento, foi extinto sem o julgamento do mérito, todo aquele período dos alimentos provisórios deixa de ser devido e ele não tem como requerer isso depois. Quando a gente fala, existe um conflito de interesses ali, é porque a mãe, não se sabe por qual motivo, deixou de praticar os atos processuais necessários, fez com que o filho ficasse desassistido.
O que não significa que ela não estivesse ali no processo. Ela estava no processo. Ela já encontra-se ali como representante dele. Não falta de representação, e sim negligência na representação. Ok. E qual que é o papel da Defensoria Pública como curadora especial aí nesses casos? E quais são os limites de atuação também? A bem da verdade, a gente sempre diz que é o Ministério Público aquele que é o guardião da lei, e nesse caso seria ele quem deveria atuar. No entanto, ele não tinha como requerer a atuação, já que existia a atuação da representante, que é a mãe. A defensoria, ela, a partir do momento que ela entra requerendo para si o pedido de curadora especial, ela assume o papel que deveria ser da representante legal. Não é que a gente não tenha essa figura, essa previsão legal. O artigo 72, inciso 1 do CPC, ele informa que, havendo um conflito de interesses entre o representante legal e aquele que necessita ser representado, o juiz ele tem que nomear um curador especial. Só que é o juiz que nomeia. Nesse caso, a defensoria chamou para si, requereu para si a curadoria, que não é algo comum. E de que forma essa decisão do STJ reforça a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente? A partir do momento que o STJ anula a decisão que extinguiu o processo e aceita a nomeação da defensoria como curadora especial, relativizando, inclusive, o que diz o Código de Processo Civil em relação à extinção do processo, ele reforça o melhor interesse da criança. Quando você fala de direitos indisponíveis, sobretudo quando aquele menor não tem condição de entrar com aquele processo, por ser menor, você protege integralmente todos os interesses dele. E como que juízes de primeira instância devem proceder aí quando identificam que o representante legal de um menor está sendo negligente no processo, não está atuando da forma que deveria? Pois é, Tiago, é curioso, porque se a gente não tivesse um mecanismo jurídico para isso, a gente tem, como eu já disse, o artigo 72 do Código de Processo Civil, no seu inciso 1, ele determina que o juiz pode nomear um curador especial, que não necessariamente precisa ser a Defensoria Pública, tá? E não simplesmente extinguir o processo. Quando a gente percebe que existe uma falta de interesse processual, nesse caso em específico, você poderia até me falar, olha, mas a mãe, ela deixou o processo para lá, mas é ela que está com a guarda do filho, ela que está provendo os alimentos dele. Ela não está sendo negligente com essa criança. A partir do momento que você entrou com o processo e deixou de tomar as atitudes necessárias para que esse processo ande, garantindo um direito que ela não pode abrir mão, ela sim está sendo negligente. O juiz de primeiro grau, via de regra, até inclusive nas varas de família, por mais abarrotadas que elas sejam, eles têm um olhar tem que ter um olhar muito delicado em relação ao que está acontecendo, o que trouxe, o que fez com que aquela mãe deixasse de fazer o que foi determinado. Me parece que nesse processo, ela tinha entrado com o processo e tinha sido determinada a audiência, mas essa audiência nunca aconteceu. Muito provavelmente era para providenciar o endereço do pai, enfim, não é simplesmente, não é meu problema, né? Tanto o judiciário como um todo, o juiz, defensor público, o Ministério Público, partes, eles são as partes atuantes do processo, tem que ter esse caráter colaborativo. E essa decisão, ela pode gerar um novo entendimento jurisprudencial sobre abandono processual nesse tipo de causa, né, nas causas que envolvem direitos de incapazes? A bem da verdade, todas as decisões que nós temos relativas a direitos de incapazes, elas sempre miram relativizando institutos processuais. Quando a gente fala que não se aplicam, por exemplo, os efeitos da revelia em contestação de alimentos, é porque se você tomar para si como verdadeiros todos aqueles pressupostos, o menor ele vai ficar desassistido. Então,
Se você me fala, olha, nas ações em que estão envolvidos os menores, esse precedente pode trazer alguma vantagem, ele é mais um de todos aqueles que a gente já sabe que fazem coro para que a gente tenha uma noção de que processos envolvendo menores não podem ser levados a ferro e fogo da letra da lei para prejudicar o menor. E na prática, o que que muda aí para a Defensoria Pública, para o Ministério Público após uma decisão como essa? Muda, de fato, alguma coisa ou não? Defensoria Pública e o Ministério Público no nosso país hoje fazem um trabalho hercúleo, para te falar a verdade. Assim, eles têm um contingente muito pequeno em relação à quantidade de trabalho que existe. Achei, assim, não só a decisão, mas também o recurso da Defensoria muito próprio, muito corajoso, porque é trazer para si uma responsabilidade que não tinha sido nomeada, mas é para realmente, olha, o meu trabalho é esse, eu tenho que trabalhar pelo interesse do menor. Os defensores públicos, em sua maioria, não conseguem muitas vezes nem contactar as partes quando tem audiência, no próprio 10, 15, 20 minutos antes da audiência que eles vão ter contato com as partes. É um trabalho muito difícil, então, assim, ter a nomeação como curador especial é louvável, mas, a meu sentir, talvez seja até trazer mais trabalho para a defensoria que já está extremamente sobrecarregada. Pois é, e como equilibrar então, né, essa proteção ao menor com a gestão de recursos públicos? A gente poderia, quem sabe, trazer mais luz à figura do dativo, né, do advogado dativo, que é tão pouco utilizada hoje em dia. Os juízes, eles podem nomear um advogado dativo. Acontece que tem poucos advogados que são nomeados, que estão ali disponíveis para serem nomeados, e desses poucos que estão, o recebimento dos honorários é muito difícil. Então, talvez essa seja uma alternativa a novos concursos, abrir mais contingente de promotores, de defensores, e trazer mais humanidade para esses processos, porque, via de regra, as pessoas que chegam em processos desse sentido, como esse da defensoria, são pessoas que realmente não têm condições, é uma realidade muito diferente da dos escritórios, né? É humanizar e trazer, de fato, acesso à justiça a quem não tem condições. Para a gente fechar essa nossa conversa, doutora Gabriela, que lições, então, esse caso traz aí para a gente, para advogados, magistrados e famílias, sobre a responsabilidade na condução de ações de alimentos em favor de crianças e adolescentes? São tantas, Thiago. Primeiro, em relação às famílias, tá? Atuando em família há mais de 10 anos, já atuei em várias classes sociais, inclusive, até mesmo com honorários simbólicos. Eu já escutei de muita gente de que, muito provavelmente igual a essa mãe que abandonou o processo, de que não adianta nada, porque a justiça é muito morosa, e aí quando são arbitrados os alimentos, o pai não paga, e aí vai ter que entrar com uma execução. Então, isso nós temos um problema não só do próprio judiciário, que é moroso, mas da efetividade. Só que o que eu sempre digo para elas você pode até não receber agora, mas você está garantindo um direito do seu filho que lá na frente ele pode requerer. Porque a partir do momento que a pensão está delimitada, ela é possível de ser executada. Se você não tem nada determinado, como é que ele vai executar lá na frente? Não tem como. E aí, quando a gente fala no âmbito do judiciário, é ter a sensibilidade, por mais que sejam milhares de ações, não são só números. Então, simplesmente tirar um processo da frente, isso aqui não deu o impulso necessário, isso aqui eu vou extinguir o processo. São famílias, né? Não é só atender os números do CNJ para conseguir cumprir a sua pauta. E a Defensoria, e tanto a Defensoria quanto o Ministério Público, quem atua em família sabe. O Ministério Público é uma parte extremamente atuante e muito importante, das poucas que leem os processos. São trabalhos, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria, louváveis, impressionantes, de conseguir, heroicamente, com muita dificuldade, atuar.
Então, quando você vê, eles fazem além do básico. Se o Ministério Público não estivesse, ele também atuou nesse processo, né? Mas se a Defensoria, por exemplo, não tivesse requerido a curadoria especial, esse processo teria sido extinguido e essa criança lá na frente teria que requerer, se fosse algum dia, né, os alimentos para si, mas daí para frente, daí esse processo, todo esse período para trás, ela ficaria sem esse direito dela. Ok, doutora Gabriela Lapoble, muito obrigado por essa sua participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, Tiago. Conte sempre comigo. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.